Glória a Deus. Pai, Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado, Fernandão. Em nome de Cristo. Tá começando? Tá começando. Não pode sentar ainda por enquanto, mas depois vai, tá? Vamos cantar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vai ter comida? Glória a Deus. Não, comida é pão do céu. Sim. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Pode estender mesmo, não tem função. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos dar início aqui à pregação do Evangelho de Cristo, Aleluia. respeitando as autoridades, porque hoje infelizmente, as autoridades proibiram a gente de colocar as cadeiras e também de usar o microfone como falante. O microfone pode, só que quebrou, infelizmente. Então, nosso trabalho hoje está um pouquinho mais difícil do que das outras vezes. Mas, quer difícil, quer fácil, nós continuamos a fazer a obra de Deus sem se importar muito com aquilo que está acontecendo. Glória a Deus, é verdade. Porque a obra de Deus, ela não para. E nem tão pouco pode parar. Nós aqui não paramos por causa de autoridade, não paramos por causa de chuva, não paramos por causa de tempo. Nós mantemos aqui a obra de Deus. Jesus Cristo não parou por nada, fez o que tinha que ser feito e nós também não paramos por nada. Então, nós estamos aqui reunidos aqui para trazer a mensagem especial do Evangelho. Eu vou ler aqui para você aqui, primeiramente o texto da Bíblia, que é muito conhecido, que Jesus Cristo fala a respeito do amor de Deus, tá? Então, presta atenção para você entender o que é que Deus está falando. Eu vou ler a partir do capítulo 12, o Evangelho de João, capítulo 3, de 12 em diante. Ele fala o seguinte: se vos falei das coisas terrestres, e vós não creste, como crereis se vos falar das celestiais? É verdade, glória a Deus. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É verdade. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E por quê? Porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Glória a Deus. Esse é um dos textos mais importantes da Bíblia, tá? E por quê? Porque Jesus Cristo aqui está falando do grande amor de Deus pela humanidade. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavra tal maneira, meu amigo, é justamente a maneira que o ser humano não entende.
Ele quer dizer uma coisa gigantesca, uma coisa enorme, uma coisa que a boca não consegue expressar, nem a mente consegue entender. A Bíblia fala lá em Coríntios, né? Acho que é 2 Coríntios, a Bíblia fala que aquilo que os olhos não viu, e aquilo que o ouvido não ouviu, e nem o ser humano percebeu, foram as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então você nunca percebeu esse amor de Deus. Você nunca percebeu a maneira de Deus operar. Mas são essas coisas que Deus preparou para você. Se você ama Deus, você vai reconhecer verdadeiramente que Deus ama a humanidade e que Deus ama você também. Amém. Apesar de alguns pregadores pregar que Deus não ama todo mundo, eu até concordo com eles em certa questão, que a Bíblia fala, pela boca do Senhor Deus, ele fala o seguinte: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam. Então Deus, ele ama aquele que o ama. Mas esse amor aí é o amor já concretizado quando a pessoa tomou uma providência para a sua vida e creu no Evangelho. Então, ela aí já está dentro do amor de Deus, já está dentro da vontade de Deus. Então realmente aí ela ama Deus e Deus ama ela. Mas esse amor que a Bíblia fala em João capítulo 3:16, ele quer dizer exatamente o seguinte: que a vontade de Deus era que todos se convertessem. A vontade de Deus era que todos se aproximassem de Deus. A vontade de Deus era que todos crescem na sua palavra, para que ele pudesse abençoar a humanidade. Então não é aquele amor no sentido de sentimento que alguém tem quando alguém ama a outra pessoa. Ele é um amor traduzido por uma vontade. É como se a Bíblia dissesse assim, ó: Deus teve vontade, Deus teve interesse tão grande que a humanidade se convertesse, que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então não é aquele amor para quem já se converteu, não é aquele amor para a pessoa que já entendeu a palavra de Deus, não é aquele amor que ele já tem por aquele que está dentro da sua graça. É um amor do tipo vontade, é um amor do tipo interesse. Ele quer que a pessoa se converta, ele quer que a pessoa aceite Jesus Cristo. É uma vontade. Porque a Bíblia fala, no livro de Ezequiel, tem 2 partes, fala assim, ó: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta e volte-se para o Senhor. Deus não tem prazer na morte do que morre. Deus não tem prazer na morte de nenhuma pessoa, seja ela quem for. Porque Deus sabe claramente que se uma pessoa morrer sem Deus, morrer sem Cristo, ela vai ser condenada ao inferno. É verdade. E é o que Deus não quer. Deus não quer que ninguém seja condenado. Por isso que a Bíblia fala aqui, ó, no capítulo 3, a Bíblia fala, olha só, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus enviou Jesus Cristo, não foi para condenar o mundo não, não foi para destruir o mundo não, ele enviou para que o mundo fosse salvo por Jesus Cristo. E aí ele diz o seguinte, ó: quem crê nele não é condenado. Quem crê em Cristo não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. E por quê? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É verdade. Quer dizer, o cara não precisa morrer para estar condenado. Não precisa morrer para estar destituído da glória de Deus. Ele já está condenado. Você sabia que toda a humanidade já nasce condenada? Já nasceu praticamente condenada?
por causa do pecado de Adão. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 3, que é o seguinte, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, meu amigo, quem não aceita Jesus Cristo, ele já está condenado. Por isso que Cristo fala aqui, ó, quem não crê já está condenado. Ele já está condenado. Eu, por exemplo, quando eu nasci, eu já nasci condenado. Você nasceu condenado. Os padres nasceram condenados. Os pastores nasceram condenados. Os evangelistas, os missionários nasceram condenados. Mas quando eles aceitaram Jesus, a condenação foi cancelada. Por isso que a Bíblia fala pela boca de Cristo, convertei-vos, convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados. Você tem que se converter, meu amigo. Você tem que aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador de sua vida, para que você não seja condenado. Deus não quer a condenação de nenhuma pessoa. Deus não quer a condenação da humanidade. Deus quer a salvação da humanidade. Então, você tem que ter isso na sua mente. Você tem que ter isso na sua mente. Que Deus não tem interesse na destruição da humanidade. A Bíblia fala que o inferno, ele foi feito para o diabo e para os seus anjos. Não foi feito para o ser humano. Deus não fez nenhum inferno para colocar nenhum ser humano lá dentro. Mas vai para lá quem quer. Quem quer que o diabo vai. Fazendo as obras do diabo. Porque o diabo não gosta de nada que é de Deus. O diabo não gosta de Bíblia. O diabo não gosta de igreja. O diabo não gosta de oração. O diabo não gosta de consagração. O diabo só gosta de pecar. Pecado. Por isso que a Bíblia fala na primeira epístola de João que quem peca é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então, se você peca, se você gosta do pecado, ama o pecado, então você não tem condição de se converter. Você tem que largar o pecado, tem que largar a iniquidade, tem que largar de cometer coisas que desagradam a Deus. É verdade. Isso é para crente e também para ímpio também. Só você não deixa ele pôr o pé com ele. Deixa eu pôr o pé. Aí, se você é a pessoa que ama o pecado, você não tem condição de se converter. A Bíblia fala pela boca de Cristo, no Evangelho de João, como é que vocês podem ser abençoados, recebendo glórias um dos outros, e não buscando a glória que é só de Deus? Como é que a pessoa vai ser abençoada? Como é que ela vai ser liberta? A Bíblia fala, também no Evangelho de João, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Cristo é a verdade, é Ele. Por isso que ele fala também no Evangelho de João, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem como você ir até Deus sem Cristo. É impossível. Por isso que Satanás, o diabo, ele encheu o mundo de religião. São 32 mil religiões no mundo. Cada uma falando coisas diferentes uma da outra. Sabe por que o diabo faz isso? É para confundir a cabeça das pessoas. Você viu esse? Você bate demais também. É espiritismo, é budismo, é maometanismo, é catolicismo. É pimentragem. Então, Glória a Deus, é verdade. Idolatria. Então, Idolatria. é uma quantidade alta de religião que o diabo colocou no mundo exatamente para confundir a cabeça das pessoas. E elas não alcancem a salvação jamais. Mas a pessoa que é de Deus, meu amigo, ela encontra o caminho. Por isso que Cristo falou, João capítulo 14,
Capítulo 10, perdão. Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Então vai. Dou-lhes a vida eterna e elas nunca hão de perecer. Meu Pai que me as deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Glória a Deus, é verdade. Então, as ovelhas de Cristo conhecem Ele e Ele conhece as suas ovelhas. Por quê? E Ele fala assim, ó, de maneira nenhuma elas vão ouvir o estranho, porque elas conhecem a voz do pastor. Eu conheço a voz de Cristo, Ele também me conhece. Mas acontece que muitas pessoas estão perdidas aqui nesse mundo. Sabe por quê que elas estão perdidas? Porque elas não conhecem o único pastor, o sumo pastor, que é Jesus Cristo. Elas não conhecem. Elas conhecem, na verdade, aquilo que Cristo falou assim, ó. Acautelai-vos com os lobos que vêm até vós, disfarçado de ovelha. Está cheio de ovelha, de lobo, disfarçado de ovelha. É verdade. Ele só corre atrás de dinheiro e prega coisa errada para o povo. O Papa, por exemplo, né? O Papa, por exemplo, o que ele prega? Imagem de escultura. Não é assim? Imagem de escultura. Ele não prega a verdade, 100% a verdade. Então ele é um lobo disfarçado de ovelha. Tem a carinha de santo, mas na verdade ele é um lobo devorador. Porque ele ensina coisa errada para as pessoas. Esse tipo de lobo aqui, meu amigo, ó, que Cristo fala, acautelado com os lobos, que vem disfarçado de ovelha. Esse lobo aí, ele não está interessado no teu dinheiro, ele não está interessado na tua prosperidade, ele está querendo a tua alma, é a tua alma. Ele vê graça em levar a gente para o inferno. É um tipo de lobo, que quer ver as pessoas irem para o inferno. É o prazer dele, que é o prazer de Satanás. Satanás quer ver todo mundo condenado e destruído. Por isso que a Bíblia fala, no Evangelho de João, a Bíblia fala que o diabo veio senão a matar, a roubar e a destruir. Mas eu vim para que tenha vida e a vida com abundância. É a boca de Cristo que falou. O diabo veio senão a matar, a roubar e a destruir. É verdade. Você quer que eu prove para você? E fala para mim o que é que ganhou Judas depois que traiu Jesus. Fala para mim o que é que ganhou Judas quando traiu Jesus. Ganhou a forca. E Deus não enforcou ele não. Não foi anjo que enforcou ele não. Foi ele mesmo que se enforcou. Porque o diabo que o induziu ele a trair Jesus também o induziu a se enforcar. Não era para o diabo ter dado muita coisa para Judas. Judas era para ter fazenda, ter riqueza, mas até as moedas de prata que ele ganhou por ter traído Jesus, ele jogou assim no templo. Ele se arrependeu. Sabe por quê? Só que arrependeu tarde. Porque ele teve remorso. Remorso não é arrependimento. Porque se ele se arrependesse, Deus talvez perdoaria ele. É. Mas ele não se arrependeu. Ele foi lá para se enforcar. Que é o que ganha todo mundo que serve Satanás. É a morte. Glória a Deus. É a morte. É verdade. Quem serve a Satanás, ele vai ter a morte como prêmio para a vida dele. Por isso que a Bíblia fala. Romanos capítulo 6. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida por Cristo Jesus. Glória a Deus, é verdade. Então você tem que saber isso, meu amigo. Você tem que saber isso aí. Olha só, nós estamos aqui pregando aqui. Tem algumas almas ouvindo. Olha quanta gente que passa e não para ouvir a palavra. Sabe por quê? Porque eles estão fazendo a vontade de Satanás. Vontade do diabo. Mas você que parou aqui para ouvir, está fazendo a vontade de Deus.
É verdade. para ser salvo. Porque a Bíblia fala, lá em Atos dos Apóstolos, acho que é capítulo 2, quando Pedro pregou para quase 3.000 pessoas, a Bíblia fala que só foi batizado aqueles que de bom grado receberam a palavra de Deus. Receberam a palavra de Deus de bom grado. Deus, meu amigo, quer que você receba a sua palavra de bom grado. Creia nisso, ame isso, queira isso. Deus quer ter um compromisso com você. Deus quer entrar na sua vida. A Bíblia fala, pela boca de Cristo, Evangelho de João, capítulo 14, quem me ama, guarda meus mandamentos. E diz também, se alguém me ama, será amado por meu Pai, e viremos para esse homem, e faremos desse homem morada. Evangelho de João, capítulo 14. Ele quer fazer morada em você. Ele quer habitar em você. Lá em Coríntios, que a primeira epístola aos Coríntios fala o seguinte, que Deus quer que a gente saia do meio do pecado onde a gente está. Pelo que sair do meio deles, diz o Senhor, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. É verdade. Então, você tem que sair do meio do pecado, do meio da iniquidade, do carnaval, da pinga, da cachaça, da droga, né? Da ausência de vontade de ir para a igreja, de viver aqui nesse mundo aqui, caído, fracassado, derrotado. Quanta gente não está destruída aí, porque não quer ter uma vida com Deus. Quando Deus falou assim para Abraão, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu estou te mandando. Abraão obedeceu. Sabe o que a Bíblia fala? E foi chamado Abraão o amigo de Deus, porque ele obedeceu. E Cristo falou assim também na sua palavra, lá no Evangelho de João, diz o seguinte, já não vos chamarei mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamarei de amigo, porque tudo que eu tenho ouvido de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Está vendo? Olha a bondade de Deus que Deus tem para você, que Deus tem para mim, que Deus tem para toda a humanidade. É isso. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Tá bom? Não despreze esse amor, meu amigo. Não despreze esse amor. Porque se você desprezar, você será condenado. E ó, caiu lá, ó, não tem mais jeito não, viu? Caiu lá, não tem mais jeito não. Os mortos de Sodoma e Gomorra estão lá até hoje. Os mortos do dilúvio estão lá até hoje. Caim está lá até hoje. O rico da parábola do rico Lázaro está lá até hoje. Quem cai lá nunca mais sai. Por isso que é importante para você aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador de sua vida. Eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração e na sua mente. Você que está aí ouvindo aí, ó, faça por onde melhorar seus caminhos diante de Deus. Faça por onde melhorar seus caminhos diante de Deus. Cada dia que passa, se esforce mais, porque você não sabe o dia de amanhã. Você quer que eu te fale uma coisa? Essa semana que passou aqui, nós perdemos o nosso pastor. Morreu. Mas até 2 semanas atrás, ele estava pregando, falando de Deus. E de repente, morreu. Ele não sabia como é que ele estava por dentro. Como eu também não sei, e você também não sabe. Por isso, nós temos que melhorar cada dia que passa o nosso caminho diante de Deus. Para que se a gente partir hoje, nós vá
encomendado a nossa alma para Deus. Que está lá em Apocalipse, né? Que a Bíblia fala, desde agora, bem-aventurados são os que morrem em Cristo Jesus. Porque eles estão agora encomendando as suas almas para que as suas obras os acompanhem. Amém, é verdade. Então, meu amigo, tenha isso em mente. Pelo amor de Deus vivo, reconheça isso. Ó, você que está aí do outro lado aí, compartilhe esse vídeo com o seu vizinho, com o seu amigo e com o seu próximo. Compartilhe com os seus parentes. Tá? Que isso aí é um sistema de pregação, como eu já falei. Tá certo? Fica aí nesse mundo aqui, né, achando que isso é só um videozinho, não. Isso é um vídeo importante, é a palavra de Deus. Você não pode ir, mas o vídeo vai. Tá bom? Eu vou dar. Mas e aí os outros? Não, não tem ninguém, só o senhor. Pode ir. Todo mundo embora? Pode ir, meu irmão. Tá certo? Esse recado eu estou dando para você, eu vou dar uma prolongadinha a mais, porque parece que devido a uma certa perseguição aqui da polícia, da guarda municipal aqui, aproxima um pouquinho mais, da guarda municipal, que proibiu colocar as cadeiras e proibiu também o uso da aparelho de som. Então, está havendo uma certa perseguição, uma certa perturbação, e alguns irmãos, ao invés de sentar aqui e ficar orando e clamando a Deus, ou não sei o porquê, sumiram todos. Por aí você já vê como é que está a qualidade hoje, né? A qualidade hoje das pessoas que servem a Deus. Nenhum coloca a mente de Deus em Cristo. Depois quer pregar o Evangelho, quer pregar a palavra de Deus. Como é que vai pregar a palavra de Deus se a pessoa não se concentra em Deus? Fala para mim. Né? Como é que ela vai pregar a palavra de Deus se a mente dela não é atenta à palavra de Deus? Não é atenta ao trabalho. Ela pela estar aqui orando e clamando. Mas cadê? Então, meu amigo, a cada dia que passa a tendência da humanidade é piorar. O próprio Jesus Cristo falou assim, ó, e por se aumentar a iniquidade no mundo, a fé de muitos esfriará. O pecado está ganhando campo na vida de todo mundo, da humanidade. Ninguém pensa em Deus, ninguém fala em Deus, ninguém lê Bíblia, ninguém examina a palavra, ninguém quer ir para a igreja. Mas se o diabo fizer um convite para ir para a boate, ele vai. Para o boteco beber pinga, ele vai. Para o carnaval, ele vai. Para um passeinho por aí, no domingo, para a praia, ele vai. Mas para ir para a igreja ele não vai. Então, é uma coisa voluntária da pessoa. Ela faz aquilo porque ela quer, não é porque ela é inocente. A Bíblia fala, lá na Epístola de Pedro, que eles voluntariamente ignoram. Então é voluntário da parte dele. Não é algo que eles estão fazendo porque eles estão sendo obrigados. Ah, estou sendo obrigado a ir para o carnaval. Estou sendo obrigado a ir para a boate. Estou sendo obrigado a ir não sei o quê. Não, eles vão porque eles querem. Rejeita a igreja porque eles querem. Porque para onde você for, vai ter placa de igreja. Para onde você for, tem pregação do Evangelho. Para onde você for ligar a televisão, tem anúncio do Evangelho. A internet tem anúncio do Evangelho. Eles não têm por onde escapulir. Quando fala assim, eu nunca ouvi o Evangelho de Cristo. Nunca ouvi a palavra de Deus. Eles não têm desculpa do seu pecado, da sua iniquidade. Amém. Eles não têm desculpa. Tá certo? Eles fazem isso porque eles querem. Tá? Então, não seja. A Bíblia fala no Salmo de Davi. Ele diz o seguinte: não sejais como a mula que precisa de cabresto e freio para que não se atire a seu dono. Você não pode ser como uma mula que não tem entendimento. Você tem que ter entendimento. Lá no Evangelho
no livro de Judas, o penúltimo livro da Bíblia, a Bíblia fala, mas esses, como animais irracionais, voluntariamente, ignoram as dominações. Voluntariamente ignoram as dominações. Então, como animais irracionais, Judas chamou essas pessoas que não querem Deus e que não querem Cristo de animais irracionais. Tá certo? Toda pessoa, meu amigo, que não quer Deus, que não quer Cristo, é um animal. É igual a um animal irracional. Por que as pessoas bebem, fumam, cheiram? Põe um cigarro na boca de um cavalo para ver se ele fuma. Põe um cigarro na boca de um macaco para ver se ele traga. Põe uma pinguinha, né, na boca de uma vaca, de um boi, para ver se ele bebe. Um pouco. Sabe o que ele faz? Ele cospe fora. Mas o ser humano faz o oposto. Quer dizer, lá em Isaías capítulo 1, Deus fala que o animal tem até um pouco mais de entendimento do que o ser humano. Ele diz o seguinte, ó, o boi conhece a manjedoura do seu dono, os pássaros conhecem o seu ninho, as raposas têm os seus covis, mas o meu povo não me entende. O meu povo Israel não me entende. Quero dizer o seguinte, que os animais têm mais às vezes inteligência do que o ser humano. Como é que pode o ser humano colocar um cigarro na boca, beber uma pinga que não faz bem para a saúde dele? Glória a Deus, é verdade. Só pode ser coisa do diabo, meu amigo. Só uma pessoa tomada de demônio faz isso. Porque a pessoa que se afasta de Deus é como um animal irracional. Você quer que eu te prove? Ó, em Daniel, a Bíblia fala que Nabucodonosor estava tão cheio de pecado, e que é o que veio de espírito e de pecado, que Deus transformou ele num animal, numa besta fera, que foi comer capim junto com os bois, junto com as vacas. E cresceu pelo no seu corpo, cresceu pena. E as unhas? As unhas dele cresceram, que nem um animal. Ele foi comer Capim. relva, capim, junto com os animais. Tamanha era a quantidade de pecado daquele homem. Querendo Deus dizer que a pessoa que comete pecado e não se arrepende, ela é igual a um animal irracional. É um animal irracional e não presta para nada. Pelo menos o animal tem utilidade, mas o ser humano, que é irracional, não presta para nada. Só se vai servir de palha para o inferno. E é o que Deus não quer, tá certo? Essa pregação tem esse objetivo, tá bom? Mais uma vez, eu vou falar para você, compartilhe o vídeo, dê os like, se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva no canal. Deus te abençoará grandemente. Eu vou passar agora a palavra para os irmãos que chegaram aqui, e eles vão dar a sequência, e você vai ser abençoado para a glória de Deus, em nome de Jesus. Fique na paz de Cristo aí, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Eu vou dar uma palavra também.